Estamos aqui para juntos aprendermos. E aprender doutrina espírita representa libertação, porque o conhecimento da doutrina espírita dá à pessoa a condição de entender melhor a vida, sofre menos com a partida dos entes queridos para a pátria espiritual, aceita mais as dificuldades, as dores, as aflições, porque sabe que ninguém sofre sem dever, sabe que um dia vai se tornar anjo, porque aceita a lei da evolução, a lei do progresso. E também, quando coisas inesperadas nos acontecem, nós sabemos que ninguém sofre sem dever, é a lei de causa e efeito. E assim, a vida vai tornando-se para nós mais fácil com esse entendimento, com essa compreensão maior. Hoje nós temos aqui o nosso irmão Vitor Hugo, que vai falar sobre reencarnação, lei de justiça. Sem a reencarnação, a vida representaria um turbilhão de desordens e de injustiças. À luz dos seus esclarecimentos, nós vamos entendendo as dificuldades do caminho. Então, nós temos hoje aqui a nossa irmã Nalvinha, que vai fazer a prece final, e convidamos o nosso irmão Neto para fazer a prece inicial. E convidamos Vitor Hugo, que vai fazer a exposição. Você vai ficar aqui ou vai ficar embaixo? Vai ficar embaixo, é melhor? Vamos, Neto. Boa tarde a todos e a todas. Então, nesse momento, que possamos agradecer, sobretudo, a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui em mais um momento de aprendizado da nossa caminhada evolutiva, que é o amigo incondicional das nossas vidas, represente verdadeiramente para cada um de nós, através da sua mensagem que nos chega de maneira tão cristalina, o ideal a ser buscado a cada dia. E é justamente nessa busca, Senhor, que temos empreendido boa parte da nossa vida, pelo que ainda em função das inúmeras imperfeições que trazemos, nós te pedimos que amplie o nosso entendimento sobre as próprias limitações, que possamos olhar para dentro de cada um de nós e não para fora, como tantas vezes fazemos, a fim de encontrar as imperfeições alheias. Dá-nos, em nome da tua infinita misericórdia, a abençoada oportunidade da renovação dos nossos propósitos, a cada dia aproveitando verdadeiramente a bênção da reencarnação. Que a vida seja para cada um de nós bendita a oportunidade de crescimento espiritual, em que possamos escolher a melhor parte. E finalizando, Senhor, rogamos a intercessão dos amigos espirituais, em benefício do nosso amigo irmão Vitor Hugo, a fim de que ele seja naturalmente assistido na sua fala, trazendo as reflexões oportunas para que todos nós possamos, de fato, perceber o tesouro que temos em nossas mãos na bênção do entendimento. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, minha gente. A gente está vindo aqui, aproveitando também a oportunidade para fazer a divulgação. Esse CD já está disponível para ser vendido lá embaixo, ao preço de R$15. Ele contém todos os eventos do Congresso, todas as palestras,
todos os seminários, em formato MP3. Então, quem desejar, tá com o Neidinha lá embaixo e também vai ficar disponível na livraria, tá bom? A gente destaca que desse valor que a gente está colocando à venda, uma parte dele vai ser revertida em ações sociais junto à atividade da evangelização da infância e da juventude, através da aquisição de livros para crianças e jovens que estão em comunidades socialmente carentes e que têm a necessidade também, naturalmente, de se instruir a respeito da doutrina espírita. Então, é uma parceria que a gente está firmando com o DIGE. Então, cada CD que vocês puderem adquirir para vocês ou para dar de presente, vocês também vão estar colaborando com essa ação que vai passar a ser feita já a partir do mês de fevereiro. Tá bom? Muito obrigado e uma boa palestra. Boa sorte, companheiro. Giselda, podemos passar já para o nosso amigo? Pronto. Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que nós vamos tratar desse tema, que na verdade é um tema muito complexo e muito revelador, que é reencarnação, fonte perene de justiça. Essa passagem que está aí, de Mateus capítulo 17, versículo 12, que diz: Eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. E depois há um comentário dizendo: E eles entenderam que era de João Batista que ele falava. Então, não precisou dizer mais nada, porque à época a reencarnação era comum no judaísmo antigo. A gente precisa se lembrar que na época a religião católica foi fundada depois de Cristo. O cristianismo foi depois de Cristo. Jesus era judeu e a religião era o judaísmo. Então o judaísmo, eles acreditavam na reencarnação, tanto é que não precisou ele explicar. Porque quando ele falou era de João Batista a que eles se referiam, eles entenderam, né? E não poderia, e está bem claro no Evangelho, não poderia se falar de ressurreição, porque ressurreição seria no mesmo corpo. Ressurreição você pode falar no caso de Lázaro, porque ele voltou no mesmo corpo. Ressurreição de Jesus, ele voltou no mesmo corpo. No caso de Elias, todos já sabiam, João Batista, viram ele menino, né? Então, ele sabia que não era o Elias no mesmo corpo, e sim reencarnado. Então, essa é uma passagem muito importante do Evangelho, tem algumas outras, mas que deixa claro a doutrina que Jesus ensinou da reencarnação. Mas o que é a reencarnação? Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, que nada tem em comum com o antigo. Estudioso Severino Celestino, pertence a essa casa, aqui também faz palestras, já escreveu vários livros. Nesse último livro, a Gênese, que ele está fazendo a tradução do hebraico original para o português, na passagem que Deus pega o barro e forma o homem e sopra nas suas narinas o sopro de vidas e não da vida. Porque ele diz que a vida
está no plural e não no singular. Em hebraico é de vidas. Então, vejam só, lá no texto da Gênesis ele fala de vidas. E essas vidas a gente acredita que são vidas sucessivas, através da reencarnação. Porque na própria Bíblia fala também, e a maioria das pessoas que contestam a doutrina, no caso da reencarnação, é que na Bíblia diz que o homem morre uma vez só, vive uma vez só e morre como homem uma vez só, mas como personalidade, não como espírito. O espírito transcende. Realmente, como homem, nós todos vamos morrer uma só vez, porque nós viemos como essa personalidade que escolhemos, e esta vai viver uma vez só. Na próxima vez, nós vamos escolher outra personalidade, muitas vezes outro sexo, né, para termos novas experiências. Qual a diferença que existe da reencarnação da doutrina espírita, por exemplo, para as outras doutrinas que acreditam na reencarnação? Muito poucas, né? Algumas doutrinas acreditam que você pode viver como homem e voltar em um animal, mas a doutrina espírita acredita que a evolução ela não retroage. A evolução do espírito ela é contínua. Você não pode encarnar como espírito de um homem e depois voltar a de um animal, porque a escala evolutiva ela é ascendente, ela não pode ficar dando voltas. A maioria das religiões que nós conhecemos, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o esoterismo, todas elas acreditam. O cristianismo primitivo, antes do Concílio de Constantinopla, também acreditava na reencarnação. E só lá que foi mudado, principalmente para não perder o poder que a igreja tinha, de condenar as pessoas ao fogo eterno, ao suplício eterno. Então, qual é o objetivo da reencarnação? Ou seja, aquela pergunta filosófica que todos nós fazemos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu acho que todo mundo um dia se perguntou: da onde eu vim, né? O que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Então, quando a gente começa a entender isso, essa chave que a doutrina espírita, através do codificador, conseguiu esmiuçar na maioria dos detalhes, qual é realmente o objetivo da encarnação? O objetivo, em uma palavra, da reencarnação é a perfeição. Ou seja, nós, através de missão ou de expiação, estamos aqui para um melhoramento progressivo da humanidade. Sem esta chave, aonde estaria a justiça divina? Então, cada um de nós, fazemos parte na obra da criação. Nós trabalhamos junto com o Criador, cada um com seu talento. Quando, na parábola dos talentos, lhe pergunta, o que fizeste do talento que eu te dei? Aí está a chave para a gente entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Porque é a grande pergunta, talvez a maior pergunta feita pela nossa consciência no dia, entre aspas, do juízo do final, que é quando a gente acaba cada etapa reencarnatória e a gente se pergunta o que fizemos dos talentos que nos foram concedidos. Então, cada um tem um talento específico, que vai daqueles que a gente considera menores aos maiores, e por que não dizer vice-versa, ou seja, do gari ao presidente da República. Cada um está contribuindo para a obra. Os que são médicos, os enfermeiros, os engenheiros, todos eles, todas as profissões,
eles estão, de alguma forma, contribuindo para a criação. Então, esse é o objetivo. E aonde está a justiça divina? Se não desse a oportunidade de cada um desenvolver esse talento, de cada um ter a oportunidade de recuperar o tempo perdido em outras encarnações. Se fosse uma vez só e pronto, né? Então, aí está o objetivo da encarnação. Quando a gente sabe, ou seja, tem uma bússola que nos norteia, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos querendo progredir. E essa doutrina esclarecedora nos dá todas as ferramentas necessárias. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A cada dia que nós estudamos, que nós conhecemos mais aquilo que está tanto nas Escrituras, na Bíblia, mas também nas revelações, através de muitas das obras espíritas, nós nos esclarecemos e vamos buscando o nosso objetivo, mas que é principalmente da evolução. Agora nós vamos ver um vídeo. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então, essa passagem de Jesus, que é, na verdade, o encontro com Nicodemos, não sei se o som estava tão bom, deu para ouvir aí, né? Então ele pergunta, ele diz, aquele que não renascer da água, né, que não voltar pela água, não renascer de novo. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Naquela época, não existia nenhum conhecimento de biologia,
nada. E ele, na água, que depois as pessoas a igreja começou a tratar como se fosse o batismo, na verdade, não era o batismo que Jesus se referia. Tanto é que Jesus não batizou ninguém. Ele apenas se deixou ser batizado por João Batista para que se cumprisse as Escrituras. Mas ele não batizou, nem disse que deveria batizar ninguém. Quando ele falava da água, ele se referia ao líquido amniótico. Esse líquido que nós passamos envoltos dele hoje, com a tecnologia, quem já fez esses exames pré-natais, dá para ver o feto nadando, né? Na água, nadando mesmo na água. Então era dessa água que Jesus se referia. Nós passamos 9 meses nesse líquido, e aí, esquecendo de todas as mazelas do nosso passado e nos preparando para a nova encarnação. Então ele pergunta para Nicodemos: és mestre em Israel e não sabe disto? Então quer dizer, tinha muita coisa, quando ele já diz, o vento sopra, ele quer dizer o quê? Que a verdade vai em qualquer lugar, mas nós temos que ter ouvidos para ouvir a mensagem. E muitas das vezes, e principalmente naquela época, a verdade não estava preparada para ser ouvida e, sobretudo, entendida. Então, foi isso que ele quis dizer. A doutrina da reencarnação se fundamenta... Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre os homens da felicidade, condenando-os eternamente? Hoje somos muito melhores do que fomos ontem. Hoje é o nosso melhor papel. Então, nós estamos evoluindo. Aquelas pessoas que hoje a gente acredita que são espíritos impuros, que fazem atrocidades, que nós vemos na televisão. Agora, inclusive, tem esses programas aí de meio-dia, de 7 horas da manhã, que é só falando sobre coisas, atrocidades, crimes. É uma coisa horrível. Eu, inclusive, acho que a vibração que vem daquele programa não é bom para ninguém. E é impressionante, às vezes eu estou saindo de casa e está a nossa funcionária lá vendo aquele programa e achando bom. É como se fosse o divertimento do circo romano, né? Que a gente conhece, que no Coliseu as pessoas iam para ver os outros se matarem, né? Os leões comerem os cristãos. Então, quer dizer, os cristãos. Então, é um absurdo que hoje a gente tenha como entretenimento o crime, né? Então, mesmo essas pessoas, elas são hoje melhores do que foram. Já estão dando um passo evolutivo. E a gente sabe que através da lei da reencarnação, essas pessoas vão ter que deixar o nosso planeta. Muito se falou agora no final do ano sobre o final do mundo. Então, disseram que o mundo ia acabar, da previsão dos maias, mas a doutrina espírita já fala que realmente esse mundo que a gente conhece, que está na categoria de mundo de expiação e provas, ele vai ser mudado a categoria exatamente do 3º milênio. Nós vamos pular desse patamar para um mundo de regeneração. Então, o que é que vai acontecer? Como Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Todos esses outros espíritos que ainda estão comprometidos com o crime, com a violência, eles não mais poderão reencarnar neste planeta. Vão ter que ir para um outro planeta que está ainda no outro grau evolutivo, onde lá eles vão servir
para o avanço desse planeta. E depois tem outra passagem que diz, onde haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque aqueles espíritos que vão sair daqui, que já conheceram tanta coisa boa, e vão para esse planeta atrasado, um planeta que não tem um analgésico. Às vezes a gente não se lembra o quanto é bom o nosso planeta em coisas simples, né? Às vezes você está com a dor de dente ali, que está que não aguenta. Antes você tinha que arrancar, pegava um alicate daqueles e arrancava porque a dor era insuportável. No cru, porque não tinha anestésico. Agora você vai, toma um comprimidozinho, vai na farmácia, aguenta 2 ou 3 dias até chegar no dentista. Isso é evolução. Imagine que antes, na Idade da Pedra, para nós nos aquecermos, tinha que fazer o fogo. Só para acender o fogo demorava quase 1 hora. Hoje você tem fogão automático, toca num botão assim e o fogo acende. Isso é evolução. Então esses espíritos, ao chegarem nesse outro planeta, vão ficar com saudade do que a gente tem aqui. Então essa é uma das fases reencarnatórias que o nosso planeta vai evoluir. Então, esse destino de eternamente condenados, ele não serve para essa doutrina de reencarnação. Porque todos nós somos filhos de Deus. E Deus, como bom Pai, Ele é misericordioso. Então, se nós aqui como pais, às vezes o nosso filho faz alguma coisa que nos aborrece, nós o perdoamos. E nós dizemos, olha, você tirou uma nota ruim agora nessa etapa, mas nós vamos conceder, você vai poder ir para o shopping, na próxima vez fica 1 semana de castigo, mas se tirar uma nota boa. Então, se a gente faz isso, por que o Pai, que é um espírito superior, não vai dar outras chances para a gente? Né? Então, veja que a doutrina reencarnatória também, ela é uma doutrina otimista. Porque imagine você pensar que morreu e é o fim. Né? É muito melhor a gente pensar que nós podemos ter uma segunda chance, uma terceira chance para evoluir. Então, no livro dos Espíritos, essa pergunta está, a pergunta 171, esclarecendo isso. Mas todos nós, na reencarnação, estamos submetidos a uma lei. Há várias leis, mas a lei principal que rege o processo reencarnatório é a lei de ação e reação. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora mais necessários e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço em plena fase infantil. Então, muitas das doenças que nós vemos e que às vezes nos dá compaixão, né, de ver aquela pessoa cega ou aleijada, foram escolhas que o Espírito fez antes de vir para cá, para que ele não caia de novo nos mesmos erros e nas mesmas viciações do passado. Então, nós escolhemos as nossas provas, que muitas vezes nos parece muito dolorosa, mas para o espírito que tem uma visão muito mais ampla e sabe que esse 70, 80 pessoas que chegam até 100 anos aqui na Terra são só um instante para a escalada evolutiva. E elas se submetem a isso porque, na verdade, preferem algum tipo de doença ou algum tipo de privação para que elas consigam evoluir. É como se fosse uma bengala para que ela
consiga caminhar. Porque, como diz Jesus, se o seu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Então, quando ele quis dizer isso, ele não quis dizer isso literalmente. Mas nós podemos arrancar aquela parte que está comprometida espiritualmente. A gente sabe de relatos de muitas pessoas que, principalmente os suicidas, vêm com sequelas perispirituais. Gente que se suicidou através de um tiro, vem com a idiotia, porque aquilo fez uma sequela espiritual que ele carregou de uma encarnação para outra. E isso é inexorável. Todos nós, quando fazemos as escolhas aqui no nosso dia a dia, nesta encarnação, nós estamos começando a escrever a nossa próxima encarnação. E é assim que a gente deve encarar o nosso dia a dia e as nossas escolhas aqui na Terra. A reencarnação é uma bênção divina. Cada encarnação é como um atalho nas estradas da ascensão. Tem uma coisa muito interessante, é que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, mas não seria melhor ficar em espírito e evoluir? E os espíritos respondem não, porque a evolução ela só se dá no plano material. E eu tenho um exemplo muito interessante para isso, e é uma história muito engraçada, que está numa das histórias antológicas do futebol brasileiro. É que na Copa de 58, um jogador muito famoso à época, talvez os mais novos não conheçam, mas é um dos maiores jogadores que o Brasil já teve, hoje falecido, chamado Mané Garrincha. Ele era um grande jogador, mas de uma cultura com tanto pouco, vamos dizer assim, ele não estudou o suficiente, mas sempre teve a inteligência física e inteligência corporal. Hoje a gente sabe que existem vários tipos de inteligência. Então, tinha um jogo contra o Uruguai e o técnico chegou e disse assim, olha, nós vamos fazer a jogada da seguinte forma, passa a bola para Garrincha, Garrincha dribla 1, dribla 2, vai na linha de fundo, cruza, Pelé cabeceia e faz o gol. E aí nós vamos fazendo assim e está tudo certo. Aí Garrincha, na ingenuidade, aí ele perguntou, alguém tem alguma dúvida? Aí ele disse, não, eu tenho uma dúvida. Garrincha disse, eu tenho uma dúvida. Isso o que é? Ele disse, o senhor já combinou isso também com os uruguaios? Né? Então, quer dizer, no treino, tudo funciona. O treino, tudo funciona. Você vai lá no treino, o time ganha de 10-0 dos reservas. Vai para a partida no domingo e nada acontece daquilo que foi treinado. Então, esse paralelo é para explicar exatamente isso. Quando nós estamos no mundo espiritual, que a gente tem todo o conhecimento de tudo aquilo que a gente fez, do que é capaz e tudo, aí nós nos comprometemos, vamos dizer que fazemos isso, fazemos aquilo, né? E vamos fazer 3 gols lá nos uruguaios, mas só que quando chega aqui, treino é treino e jogo é jogo. Quando nós entramos no campo material, a história muda, porque a nossa memória se apaga momentaneamente e nós vamos viver uma nova encarnação. E aí ficamos suscetíveis às influências daqueles que convivem conosco e ainda das influências espirituais, quando abrimos a porta para que elas aconteçam. Então, tudo vai se modificando. Tudo aquilo que nós dizemos que íamos fazer começa a ficar mais difícil. E a gente começa a fazer como todo bom acomodado. Não, mas lá na frente, quando eu tiver tempo, eu vou ser mais caridoso. Quando eu tiver tempo, eu vou visitar o doente. Quando eu tiver tempo.
eu vou visitar uma casa, um orfanato, uma casa de anciões. Eu vou me dedicar a vir ao centro espírita. Vou entrar num curso de passe. Um dia eu ainda vou dar passe. E um dia eu ainda vou proferir uma palestra. Ou às vezes, um dia eu vou ler aquele livro que eu comprei na federação, quando o Divaldo veio falar aqui, ele autografou. Eu tenho um livro autografado de Divaldo, mas eu vou ler. E o tempo vai passando. E daqui a pouco, quando nós nos damos conta, a encarnação passou. E imagine se não tivesse reencarnação. Olha que coisa boa. Tudo aquilo que você disse que ia fazer, você vai poder fazer de novo, agora em outra condição. Porque nós demos todas as ferramentas para você e você não aproveitou. Então é por esse motivo o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. E a gente tem uma frase maravilhosa, eu tenho certeza como todos de vocês aqui já ouviram essa frase, do nosso amigo, irmão maior, que fez muito pelo espiritismo no Brasil e no mundo, Chico Xavier. Então, ele disse, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar e fazer um novo fim. E nós acrescentaríamos ainda, nós podemos também escrever um próximo capítulo. Não é nem o fim dessa encarnação, é o nosso próximo capítulo através dos atos aqui na Terra. Porque tem uma frase que eu acho linda, que diz que viver é desenhar sem borracha. Quando você dá um traço, já foi. Não tem jeito. Você pode tentar até apagar, e é com lápis tinta, viu, gente? Não é com aquele lápis comum que você apaga, não. Você tenta apagar, mas aí já foi. As palavras que você não gostaria de ter dito para alguém depois que você proferiu, ele pode até perdoar, mas está lá o traço. Aquilo que você fez de bom, vai estar lá o traço. Então, nós podemos acrescentar o nosso próximo capítulo da encarnação, escrevendo as páginas agora, fazendo aquilo que nós queremos ser na próxima encarnação. Nós começamos a plantar agora, no dia a dia de hoje. Para explicar um pouco e a gente entender das reencarnações, existem trabalhos hoje científicos. Brian Weiss, que é um cientista americano que faz regressão, Ian Stevens estudou mais de 2.000 casos de reencarnação de pessoas, principalmente no Paquistão, na Índia, que elas sabiam até a casa onde moravam, o endereço, que eram os irmãos, né? A cama onde dormia, a cor da pintura da casa. Ela chegasse, não, mas a minha casa não era dessa cor, era de outra cor. E a pessoa dizia, realmente a casa foi pintada há 3 anos atrás. Então, esses casos nos comprovam a veracidade da doutrina da reencarnação. E eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo de doutrina da reencarnação, bem próximo da gente, com certeza vocês vão conhecer também, que é como explicar o talento nato para as artes ou para o esporte. De onde é que vem essas crianças que começam a tocar violino a 3 anos de idade, sem nunca ter aprendido nada, a tocar piano com 4 anos de idade? Então, essa criança aí tocando piano, ele começou a tocar piano com 4 anos de idade. Até os 4 anos, ele não falava, pouco andava. Normal hoje, menino com 2 anos está falando tudo. Com 4 anos já está mexendo no iPhone, né? Mas ele era um pouco leito.
E a mãe tinha esse piano em casa. E um belo dia, acordou a 1h da manhã, ele tocando ao piano uma música clássica. Então, ela ficou maravilhada e ficou surpresa e ficou se questionando. O que é isso? E eu, um belo dia, fui a uma festa no centro espírita em Bahia. Quando eu chego lá, encontro uma pessoa tocando, um menino de 13, 14 anos, tocando divinamente músicas clássicas. E eu fiquei realmente encantado com ele, como ele tocava bem, maravilhado. E comecei a conversar com ele e disse, mas onde é que você aprendeu? Eu disse, não, eu nunca aprendi nada. Eu me lembro e toco tudo de cabeça, eu nunca vi uma partitura. Eu disse, mas não é possível, eu gosto de música clássica, gosto de ouvir, e fiquei encantado. E marquei um jantar com ele na minha casa. E eu era muito amigo do maestro da Orquestra Sinfônica aqui, italiano, na época do governo Buriti, que incentivava a cultura. Nós tínhamos uma das melhores orquestras sinfônicas do Brasil, quem se lembra a época, e fiz um jantar na minha casa. E não falei nada para o maestro. E aí fizemos uma massa, eu gosto de cozinhar e tal, fiz uma massa do jeito que ele gostava, servi uma taça de vinho para ele, e disse, olha, eu trouxe esse menino aqui para tocar. O senhor quer alguma música especial? Aí ele disse, não, as músicas que eu gosto são muito eruditas, com certeza ele não vai saber tocar não, é muito, toca qualquer coisa. Ele disse, não, mas ele toca, mas ele vai saber alguma coisa? Ele disse, sabe. Diga o que é que o senhor quer ouvir. Ele disse, não, o que eu gosto mesmo é bar. Aí eu fiz o sinal e ele começou a tocar. Mas foi incrível que o maestro estava em pé, com a taça na mão, ele não conseguiu tomar um gole. Ele se sentou e ficou de boca aberta, olhando ele tocar. E daqui a pouco ele se levantou e foi para trás dele. E ficou olhando ele tocar. E ele tocando outra música e outra e não parava. E ele me chamou e disse, eu estou impressionado, Vitor. Eu disse, ele toca muito bem. Eu disse, não é por isso. É porque todos os movimentos que ele está fazendo no piano estão errados. Tecnicamente, a gente nunca ensinaria isso. Só que todas as notas musicais estão certas. Ele é um gênio. Então, eu disse, eu percebi isso desde o momento que vi. Mas eu precisava do aval de alguém para atestá-lo como gênio. Ninguém melhor do que o maestro da Orquestra Sinfônica. E ele disse, o que eu posso fazer para ajudá-lo? A mãe dele estava lá e contou a história de tudo como aconteceu. E o maestro conseguiu uma bolsa para ele estudar em Recife, com a única doutora em piano pela Universidade de Berkeley, da Califórnia, em Recife, e ele foi estudar lá. E hoje é uma pessoa, e com certeza vocês todos conhecem a história, Sibelius, né? Que hoje toca, aqui ele faz várias apresentações, inclusive no teatro em Recife, aqui no Santa Isabel, tem vários CDs gravados, e hoje é um nome conhecido no cenário nacional. E, inclusive tem uma história interessante. Uma vez eu fazia parte de um programa de televisão espírita, inclusive muitas vezes entrevistamos a nossa querida Giseuda, que esteve várias vezes no programa, e o programa se reuniu e foram a Chico Xavier, visitar Chico Xavier, e Sibelius foi. Quando ele chegou lá, quando o Chico viu Sibelius, não precisou dizer nada, nem apresentá-lo, disse assim, Sibelius, toque para mim, como nós combinamos antes de reencarnar. E ele passou a tarde tocando para Chico ouvir. Ficaram lá, todos impressionados que foram. Eu não fui, mas o pessoal que foi nessa caravana, muitos sabem dessa história.
que aconteceu em Uberaba, e prova de dentro de casa da gente, não é de outro lugar, não é do Paquistão, não é da China, de lugar, é daqui. Aconteceu na minha casa. Meus pais que estão ali estavam lá, né? E isso foi lá dentro da minha casa. E hoje, na época ele tinha 14 anos, né? Isso já faz tempo, mais de 15 anos, hoje ele está aí. Então, provas da reencarnação. Essa era um vídeo muito grande, era muito extenso, mas eu queria trazer para vocês. É um vídeo de 10 minutos, então ficaria um pouco cansativo. Mas quem tiver oportunidade de entrar na internet e procurar a história de James Houston Jr., é um piloto de caça americano que ele se lembrava com detalhes do avião que pilotava, de como foi a morte dele, e os pais tiveram tempo de fazer uma pesquisa, e encontraram o amigo dele, quando era encarnado, que estava na esquadrilha quando aconteceu o acidente e que ele morreu. Então, o garoto relatou para ele, tem lá o vídeo, um vídeo da ABC News, que é a Globo daqui do Brasil, nos Estados Unidos, e a emoção do amigo vendo a história ser contada pelo menino, e que agora virou um livro chamado A Volta em português. É uma história comprovada de reencarnação nos Estados Unidos e com projeção mundial, que hoje com a internet, né, dá para a gente ver tudo isso. Então, Deus Pai amoroso e justo. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e quando não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por ser de infinita misericórdia, não devemos pensar que Deus seja inexorável. Deixa sempre abertas as portas da redenção. Que redenção é essa, minha gente? É a oportunidade da reencarnação. Essa é a maior misericórdia que Deus pode nos conceder, como alunos e aprendizes que estamos neste planeta, nessa escola, cada um em uma fase diferente, cada um na sua evolução. A nossa encarnação, para finalizar, eu comparo a uma maratona, onde todos saem com a mesma vestimenta, um calção e uma camiseta e um tênis. Tem aqueles que se apressam demais no caminho, correm muito rápido, cansam. Tem aqueles que vão num ritmo aí tombam, caem. Outros que veem aquele caído e param, mesmo prejudicando o seu tempo, e vai socorrer. E todos vão chegar lá, uns mais rápidos do que o outro. São aqueles que, como vários exemplos nós temos, não só na doutrina espírita, como Chico Xavier, que acabamos de citar, mas em outras doutrinas, e muitos daqueles que nós nem conhecemos, mas que fazem o bem sem olhar a quem, se adiantam. O que nós chamamos, entre aspas, os santos, né, foram aqueles que aproveitaram esse tempo, que é o mesmo da encarnação, mas para fazer o bem, para se dedicar à coisa mais importante da nossa vida material, que é a evolução e principalmente servir ao próximo. Que Jesus nos abençoe e que nos faça a cada dia mais fortes nesta encarnação, para que nós não precisamos ainda ter muitas e muitas encarnações para aprender aquilo que nós viemos aprender, que é a lei do amor. Que Jesus nos abençoe.
Bem, meus irmãos, nós tivemos essa aula maravilhosa que nos foi dada pelo nosso irmão Vitor Hugo, com exemplos, e é isso que faz a gente aprender a atenção sobre tudo aquilo que ele falou sobre a reencarnação, que é a justiça divina se cumprindo misericordiosamente. Vamos passar a palavra à nossa irmã Nalvinha para fazer a prece final. Está amarrada aqui. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por esses instantes onde ouvimos a palavra do nosso irmão Vitor, que elas sirvam de reflexão para a nossa vida, para que possamos aproveitar essa reencarnação enquanto estamos a caminho, que não percamos a oportunidade de nos redimir dos erros do passado. Nos fortalece, Senhor, para cumprirmos a que viemos. Nos abençoa a todos e que possamos levar para os nossos lares essa paz e harmonia deste ambiente. Graças a Deus.